Fratura de ossos do pé. Aqui existem 3 lesões interessantes que a gente tem que aprender. Uma delas gravíssima, que também a gente não pode deixar passar no pronto-socorro. Porque vai dar problema para vocês se passar e vocês não virem, tá? Qual que é a fratura mais comum nos ossos do pé? É o que chuta o pé da cama. É falado desde o primeiro período de anatomia. Mas, como a gente perde tempo em anatomia, eu falei que vai chegar lá no Qual foi sua fratura, Matheus? Olha isso. Do dedinho do pé. Não foi do quinto, foi do quarto. Foi do quarto? Bati o quarto. Mais conhecido como fratura de Matheus. É a Bíblia dele. Não, meu filho, você coloca medo. Quinto artério. Mas em que lugar do artério? Quem provoca a lesão? A cama. Mas já foi além. Não, essa daí, se eu tivesse perguntado qual a fratura mais comum num pé de uma mulher, aí você ia acertar. Quinto artério. Porque ela vai enfiar o quinto dedinho do pé na cama. Isso daí é inevitável, né? Mas não é a fratura mais comum nos ossos do pé. Qual que é da pasta? Fala aí, ô Rafael, fala aí. Hein? Qual que é? Será que a pessoa entrou no caminho certo? Aí eu voltei que tá feio, mas argumentivo. Não é artério, não. Metatarso? Quinto metatarso, exatamente na base do quinto metatarso. Olha, Quem provoca essa fratura? A cama. Eu admiro muitas mulheres não saberem disso. Salto A alto. maioria das mulheres são as causadoras desse tipo de lesão. Ah, é? Essa fratura provocada por quem? Quem é que faz essa fratura? O salto alto é somente um agente causal, não um agente real da lesão. Vira o pé. Virou o pé, tá? Quem que faz a fratura? Alguém que deva estar justamente inserido na base do quinto metatarso. Quem é? Ah, você quis dizer isso. Pensei que era quem era lá de fora também. Quem está inserido ali? Quem? Fibular curto, apesar do erro ter soprado para você. Fibular curto, gente. Tendão do fibular curto se insere na base do quinto metatarso. Virou o pé, o tendão puxa e arranca a inserção óssea. Essa é a fratura mais comum dos ossos do pé. Tá certo? Bom, as fraturas de dedos são comuns, mas normalmente são provocadas por um mecanismo ou trauma direto, alguma coisa cai em cima do dedo do pé, ou quando agarra o dedinho no pé da cama, na porta do armário, algum lugar assim. Certo? Então, normalmente são lesões, e são lesões que vão aparecer demais em pronto-socorro. E aí vocês não vão saber como conduzir uma lesão dessa. E aí é onde a gente entra e fala, é uma vergonha um médico recém-formado não saber lidar com uma fratura de dedinho do pé. Tá certo? Paradrama. E é a realidade. Vai chegar lá o quinto dedinho, igual aquele dedinho da mão da semana passada, ó, o dedinho aberto e vai deixar o dedo aberto para o sujeito. Não, pode parar. Tá certo? Amarra o pé. Então, eu espero que vocês, a partir do semestre que vem, né, quando vocês começarem lá nas práticas, lá no hospital, vocês aprendam a fazer alguma coisa em termos práticos, tá? Principalmente na parte da ortopedia, tá? E isso é muito bom a gente saber fazer as coisas. Diferencia a gente, tá? Bom, então essas lesões no pé, a maioria delas são lesões boas, evoluem muito bem, tá? Mas nós temos uma lesão aqui gravíssima que compromete a parte central do nosso pé. É uma fratura que acontece no meio do pé, entre os metatarsos e a parte média do pé. Mas é uma lesão que tem uma característica. Para ela acontecer, ela precisa de um trauma muito violento. Então são lesões que a gente costuma ver na roça, o pessoal lá que mexe com madeira, certo? Com serra lá elétrica, cortando árvore, ou em algum outro tipo de acidente, onde, por exemplo, um caminhão passa com a roda em cima do pé do sujeito. Tá? Então são lesões que precisam de trauma de compressão violento. E são lesões que vão chegar para você no pronto-socorro bem caracterizado.
pé desse tamanho, um edema muito grande, uma equimose, já chega com equimose na região plantar, e a gente tem que entender essa lesão por quê? Porque essa lesão é uma lesão emergencial, tem que ser resolvido imediatamente, tá? Para não deixar, já vai dar problema. Se deixar passar tempo, vai dar mais problema ainda. Então, fratura de dedo do pé, a gente passa, não passando, as coisinhas que a gente... Eu espero que vocês saibam lidar com o sujeito que caiu um negócio no pé, o sujeito está com aquele hematoma embaixo da unha da pessoa, doendo para desgraçar. Tem que saber aliviar a dor da pessoa, pegar uma agulha e furar a unha do sujeito, tá? Para resolver o problema. Existe um tipo de fratura que a gente, eu acho que já falou na mão, mas também acontece muito aqui no pé, que é essa fratura, que é chamada fratura de estresse. Normalmente acontece em quem já faz atividade ou quem nunca fez e começou a fazer recentemente, tá? Ou é o sujeito que caminha ou corre uma determinada quantidade e resolve aumentar aquilo para melhorar a performance dele, ou aquela pessoa que nunca fez isso na vida, calça o chinelo de dedo e sai para fazer caminhada, né? E aí depois de uma semana, mais ou menos, começa a reclamar de dor no pé. Dor do pé, e vai procurar um médico e não vai ser encontrado absolutamente nada. Por quê? Porque é uma lesão que só vai dar sinal radiológico a partir da 3ª semana aproximadamente. Então são lesões difíceis da gente, né, detectar, temos que ter cuidado. É óbvio, no pronto-socorro, isso não traz grandes problemas para a gente, porque chegou lá, está com dor no pé, você radiografou e não viu absolutamente nada e não vai ter nada, tchau e benção, vai procurar um ortopedista, certo? Mas isso é problema para o ortopedista, né? Já que ele é ortopedista, ele sabe tudo, como é que ele deixou passar uma fratura dessa? E a coisa vai acontecer, porque a gente não vai sair pedindo tomografia e ressonância para qualquer pessoa que chega lá com uma dor no pé, tá certo? E ainda mais tem uma história evidente de trauma, só essa história, né? O sujeito tem que estar muito bem antenado para lembrar dessa possibilidade, uma história que já vem sendo reclamando há mais de uma semana. Então a gente não pode passar essa oportunidade, deixar isso passar. Por quê? Porque já tem uma história já longa, um tempo já prolongado. Uma história de 4 dias, eu comecei a fazer caminhada agora, tem 4 dias, meu pé começou a doer. Você não vai nunca sair pedindo tomografia para a pessoa, tá? Ainda está muito recente. Mas a fratura de estresse é uma fratura que pode passar a perna de muita gente. Essa é a lesão que a gente tem que prestar muita atenção, a fratura luxação de Lisfranc, certo? A articulação de Lisfranc é a articulação que existe na base entre o primeiro e o segundo dedo do pé. Então, o primeiro metatarso, o segundo metatarso. O ligamento que une essas duas articulações chama-se ligamento de Lisfranc, certo? E você tem toda a parte articular dos ossos do metatarso, com os cuboides que tem, com os cuneiformes que tem atrás dos 3 primeiros metatarsos. Então o que acontece é justamente um desarranjo nessa região. E a gente está exatamente de uma maneira bem genérica, tá onde? No peito do pé. Tá? Então é uma região que já por si só já tem uma angulação fisiológica, né? Por causa da curva do pé. Normalmente todo mundo já tem isso mais altinho. Então uma lesão nessa região, se a gente não prestar atenção, vai trazer consequências horríveis para a pessoa, tá? Ainda mais que é uma lesão, como eu falei, que já foi provocada por um trauma muito violento. Para fazer esse tipo de lesão tem que ter uma violência muito grande. Então já vai ter um sangramento grande local, esse sangramento já vai trazer problema de fibrose, tá? E por ser uma lesão que envolve várias articulações, já vai também trazer problemas de artrose mais precoce, sem contar o edema residual, sem contar a dor crônica que essa pessoa vai ficar sentindo.
Então aqui, comparativamente, a gente quase tem aquele sinal de desdor, certo? Só que na sola do pé. Bom, essa lesão normalmente é um tipo de lesão que radiologicamente a gente às vezes pode ficar em dúvida muito grande por causa do edema, que pode confundir a gente. Então normalmente é uma lesão que necessita de uma imagem mais sofisticada, tá? Então sempre que a gente estiver frente a esse tipo de lesão, normalmente vai haver necessidade de uma tomografia ou uma ressonância, para você estudar melhor e se certificar do tamanho do problema. Então, aqui tem vários tipos de lesões que não interessam para a gente, tá? Só lembrar, ó, é esse ligamento que vai ser rompido na lesão de Lisfranc, e é o ligamento de Lisfranc. Então, lesiona isso, essa articulação se abre, e aí você perde uma congruência importante. Bom, então, o diagnóstico desse tipo de problema, um diagnóstico eminentemente clínico e história. Então, o edema importante, o hematoma, certo? A deformidade do peito do pé mais crescido. E nunca esquecer, lugar de fratura fechado, com edema muito grande, com sangramento, síndrome compartimental. Tá? Tá precisando de óculos, Renato? Não. Radiografia, certo? Exame radiológico, e aqui sempre entra aquele detalhe do comparativo, para a gente avaliar inicialmente, e normalmente sempre haverá necessidade, tomografia ou ressonância, para você se certificar do tamanho do problema. Bom, tudo isso, apressar mais rapidamente possível o tratamento, que tem que ser cirúrgico. Por quê? Se tem coisa fora do lugar, você tem que recolocar aquilo no lugar. Tá? E tentar fixar. E as fixações desses procedimentos são as mais absurdas possíveis. Passar um monte de fio em várias direções, para tentar botar aquilo tudo no seu lugar onde estava e prender aquilo ali no lugar. Bom, mesmo assim, eu terei todas essas 4 complicações. Mesmo com a coisa tudo muito bem feita, o edema vai permanecer, não na mesma intensidade. A dor também é crônica, porque você tem que lembrar que é onde você está com o peso do seu corpo apoiado, em cima do pé. Rigidez articular sempre dará consequência, artrose secundária. Então, essa é uma lesão realmente grave que compromete o pé da pessoa. Tá? Era melhor você quebrar vários ossos do pé sem fazer esse tipo de lesão. Aqui é o resultado da lesão de Lisfranc, onde você olha isso daqui, à primeira vista, para você isso daqui, né? Para o estudante, não especialista, isso daqui, o cachorro parado na porta da igreja, é a mesma coisa, certo? A não ser que você compare com a imagem do outro lado do pé e vai notar que não existe essa abertura nessa região, tá? Então, o tratamento, como a gente falou, é passar um monte de fio, que às vezes tem fraturas associadas, para tentar reconstituir essa região. Tá? Mesmo assim, é uma lesão grave que vai trazer problema para o pé da pessoa. A última lesão é a lesão antiga, chamada lesão do Rafael. Pulador de janela. Certo? Antigamente era chamada fratura dos amantes. Né? Não é verdade? O sujeito, né? Pegou o marido, esqueceu que está no segundo andar e pula pela janela. Cai em pé e aí o calcânio vai para o espaço. Bom, hoje em dia essas coisas a gente não vê mais. A gente vê acontecer isso, ele bota o coitado em cima da laje, sandália de dedo, dele de amianto, né? Querendo consertar o telhado. E aí desaba, ou é o pobrezinho que está no andaime sem amarrar, sem proteção de não cair do andaime. Né? Então, são lesões que a gente só vai encontrar na situação. O quê? Queda de altura. Ele caiu.
E a maioria das vezes é exatamente por falta de cuidado. Certo? Ou é o pobre trabalhador que botou lá, o professor mandando subiu e cai, ou o cara sobe naquele telhado de realmente tudo podre e não quer que quebre, né? Quer andar em cima do telhado, né? E ele trabalha o quê? Chinelo de dedo. Quase todos eles trabalham chinelo de dedo. Então, provoca a lesão no calcanhar. E aí, é outro problema, é um outro lisfranque isso daqui. Por quê? A não ser que seja uma coisa muito simples, você não terá nenhum problema. Mas uma fratura de calcânio dificilmente será uma coisa simples. Porque precisa de um impacto grande, né? Tem que ter queda de altura. Você cair em cima do calcanhar ou cair em cima dos dois. Então vai provocar lesão, normalmente um traço de 2, 3 traços de fratura, compromete ou não a articulação acima do calcânio. E aí é que tem as consequências, certo? Se não tiver que operar, vai dar problema. Se tiver que operar, vai dar mais problema ainda, certo? Então a gente tem que torcer para fazer uma lesão muito simplesinha e ainda assim avisar para o sujeito, ó, é um calcanhar que vai ficar mais inchado, vai ficar mais dolorido, não é? Mas o grande problema meu não é só o calcanhar. Aonde mais que eu tenho que olhar? Além do calcanhar do sujeito. Caiu numa altura, caiu em pé. Onde mais que eu tenho que procurar alguma coisa? Quadril. É a próxima articulação. Aonde? Aonde? Sei lá. É joelho ou quadril? Quadril. Ela está colando no celular? Não. Então está fazendo o que então olhando no celular? Ué, Meio que é em pé, né? É joelho ou quadril? ainda mais? Crânio. Ainda mais? Maria vai com as outras. Ainda mais? Ninguém? O que é isso? Gente, coluna lombar, gente. Meu Deus. Ah? Coluna lombar, o que a Lília não queria falar? Aí, né? Pois é. Coluna lombar, sempre que você tem um trauma em calcânio, fratura de calcânio, dá sempre uma olhadinha na lombar desse sujeito, tá? Porque ele pode estar com uma vértebra lá amassada e a dor do calcânio é tão grande que ele não vai nem lembrar da coluna dele, tá? Então sempre dá uma avaliada, pergunta, vai lá, toca a região para ver se o sujeito tem alguma queixa, alguma sensibilidade diferente. Então aqui a gente tem alguns tipinhos, certo? Lesões assim, ó, grande, mas com uma abertura simples, você resolve de uma maneira até bem simples. Você reduz isso daqui, passa 1 ou 2 parafusos, está tudo bom. Fica mais ou menos bonitinho, mas é um calcanhar com dor e é demasiado. Lesões desse nível, que comprometem a articulação aqui abaixo do talos, são lesões crônicas que vão dar dor o resto da vida. Vão ser lesões, dependendo da pessoa, incapacitantes para a função dele. Ele é pedreiro, ele é ajudante de não sei o quê, ele é um trabalhador desse tipo de serviço. Então vai ficar difícil para o cara lidar no seu dia a dia. Tá? O talos é coisa especializada, a gente vai deixar vocês de fora, tá? Então, ao nível do pé, o que eu preciso que vocês prestem atenção lá no pronto-socorro é justamente na lesão de Lisfranc, no meio do pé, mas sempre a gente tem que entender que existe uma história, tá? Mesmo que ele chegue com um pé desse tamanho, ele caiu de altura, tem que ter um trauma grande para poder estar com aquele problema. Ninguém vai estar com o problemão daquele para um mecanismo simples, tá? E o calcanhar, que também é a história clássica, queda de altura, caldo andando, caldo telhado, calcanhar inchado, doendo, um ou os dois, e olhar sempre a lombar do sujeito, ele pode ter comprometimento, tá? Bom,